Boa tarde, Francisco Marques, boa tarde, RJ, boa tarde aos ouvintes do Informativo. E hoje, nesse segundo episódio, nós vamos dar continuidade à série dos prefeitos, ou mais precisamente dos intendentes, que perduraram aí até o fim da Primeira República. Então hoje nós vamos falar dos dois últimos intendentes desse período da nossa história, que foi o Coronel Augusto Daniel, já falado um pouco no primeiro episódio, e do Filinto Rego, o conhecidíssimo Filinto Rego, né, da sua primeira passagem de 3 à Prefeitura de União. Então, Filinto Rego, que deu nome ao ginásio Filinto Rego, ao ginásio, né, dá nome à barragem e também a avenida. Isso, no decorrer dos episódios nós vamos compreender por que ele dá nome à barragem, dá nome à avenida. Então, assim, o Augusto Daniel, quem era o Augusto Daniel? Ele era um franco-brasileiro. Primeiro industrial, né? Isso, grande empresário. O pai dele era francês e chegou no Brasil, mais precisamente no Piauí, em meados do século XIX, juntamente com os irmãos, segundo dizem, Marc e Lazare Jacó, que que criaram a famosa Marc Jacó, que inclusive se instalou em União durante um determinado período. Marc Jacó tinha unidade de Parnaíba, ficava lá a matriz, né? E tinha uma série de filiais nas cidades ribeirinhas, as mais importantes, né? Então o Augusto Daniel, ele era filho de brasileira com um francês, e desde a mocidade, né, que ele foi se transformando num comerciante, num empresário muito bem sucedido. Haja vista a partir de 1912, devido à instalação da fábrica, que já foi falado, né, a fábrica União, ele se transformou num dos empresários mais importantes da região. E paralelamente a isso, foi embarcando na política, como era de praxe, né? Então ele se aliou à oligarquia dos Regos, daquela época assim denominada, né? O grupo que era comandado pelo Benedito Rego e pelo filho Benedito Rego Filho. Então, em 1920, por ocasião da saída do Rego Filho, ele se candidata à intendência com o apoio do grupo dos Regos e elege-se intendente. E ele vai permanecer durante 8 anos, porque ele vai ser eleito em 1920 e vai ser reeleito em 1924. Então, ele permanece de 21 até 28. 8 anos de comando do Augusto Daniel, que já tinha uma certa experiência administrativa, né? Ele já havia sido, antes, né, da intendência, já havia sido eleito conselheiro, presidente do conselho, e até por ocasião das desistências do Rego Filho da intendência, chegou a assumir a função de vice-intendente. Então era um cara bem experimentado. Nesse lapso, né, nesse estágio desse estágio de 8 anos, o que o Augusto Daniel empreendeu? Nós não encontramos grandes obras de vulto propriamente dito da intendência. Não tem algo que diga assim, isso foi a marca dele, isso, né? Não há nada pontual nesse sentido. Mas assim, nesse período, de certa forma, com a colaboração dele, né, da intendência, União, por exemplo, foram construídas as primeiras estradas de rodagem ligando União à capital e aos municípios vizinhos. Então, em 1924, o governo do estado construiu a primeira estrada de rodagem de União a Teresina. Em 1925, de União a Miguel Alves. Em 26, de União a Livramento, o José de Freitas, e também União a Barras, que eram os municípios que faziam limites com a União naquela época. Então isso foi muito importante, porque até então nós dependíamos 100% do transporte fluvial, através do Rio Parnaíba. Então essas estradas de rodagem, colaboraram para ter início, por exemplo, o transporte rodoviário, né, intermunicipal. E ao mesmo tempo dá declínio ao transporte fluvial, né? Isso. No momento em que as estradas começaram a ser construídas, que foram várias no estado nesse período, vicinal, não é verdade? Isso, vicinal. A dependência do porto, do Rio Parnaíba, ia diminuindo, né, proporcionalmente. Então foi muito importante, porque, por exemplo, no final já do mandato, né, dentro desse mandato ainda do Augusto Daniel, surgiu, por exemplo, o Zuca Lopes e o motorista Chicão, sendo os pioneiros no transporte rodoviário, né, de passageiros e encomendas. E o Zuca Lopes e o motorista Chicão, que depois
criou a empresa Princesa do Sul, que ainda hoje existe. Então isso, de certa forma, apesar de não ter sido uma marca direta. Falando em transporte, Daniel, parece que agora, só tirando aqui um pouco, fazendo um parênteses, né? O transporte agora, a passagem de ônibus 13 na União é 10 conto, viu? Na Vamos, porque nas outras já eram, né? Mas na Vamos agora também é 10. 10 reais. Voltando aí E se falando em valor, naquela época também, as passagens não eram baratas. Saía até mais barato você viajar nos vapores, nas embarcações, do que nesse transporte rodoviário, até porque ela era mais rápido, né? E também convenhamos um pouco, né? Vamos imaginar que a gente está aqui numa máquina do tempo e voltar para aquela época, né? Viajar naquela época de um transporte automotivo era questão de luxo, né? Exatamente. Mesmo que fosse um caminhão, né? Isso. Então, uma das benesses que chegou à União nesse período foi a construção das primeiras estradas de rodagem. Diga-se, de passagem, que União, desde essa época, já era bem assistida de malha rodoviária, sobretudo municipal, né? União nessa época aí, até os anos 30, possuía 84 quilômetros de estradas vicinais dentro do interior. Então, sempre foi uma das que mais foram bem cobertas de estradas. Ou seja, estradas que ligavam a sede do município às localidades mais distantes, né? Exatamente. Além da criação das estradas, outras intervenções importantes nesse período foram a criação de algumas instituições de ensino, também por parte do governo do estado, mas com a colaboração indireta da intendência, né, do intendente Augusto Daniel. Em 1926 foi criada uma escola estadual mista do povoado de Novo Nilo. Isso bem antes da chegada do coronel Gervásio Costa, foi que deu, né, um impulso no povoado. Então essa escola, como o nome diz, mista, ela atendia tanto alunos do sexo masculino quanto do feminino. No momento em que isso não era nem tão comum, geralmente as escolas eram separadas, né? Era a escola para menino e escola para menina. Agora, a curiosidade bateu aqui com relação ao Novo Nilo, né? Ou seja, o coronel Gervásio, ele não fundou, ele não criou de fato o povoado Novo Nilo. Ele chegou, mas por conta dos investimentos que ele fez, o povoado cresceu. Isso, né? Ele na verdade desenvolveu, né, o Novo Nilo no status em que ele se encontrou durante muito tempo. Mas a instituição de ensino mais importante para a cidade, para o município, melhor dizendo, nesse momento, foi, de certa forma, a criação do Grupo Escolar Fenelon Castelo Branco, por parte do governo do estado. Em 1928, foi criado, através do governador da época, essa instituição, que era o Grupo Escolar Fenelon Castelo Branco, homenageando, né, um grande homem das letras que se destacou muito em União, que foi o próprio Fenelon, né, poeta, magistrado, uma pessoa de vulto aqui no município de União. Então essa escola, durante um bom período, por cerca de uma década, ela funcionou em prédios alugados, inclusive aí com a participação da intendência, né? No momento da sua criação, ele funcionou por 2 anos naquela residência que tem ali próximo à casa do Walter Alencar, uma casinha, não sei se era da professora que faleceu recentemente, não estou me lembrando o nome dela, mas é quase que germinada a casa da dona Terezinha Coutinho, ali na rua Frísio Lobão, né? Então, aquela casa naquela época foi um consórcio da intendência com o governo do estado para a instalação do Fenelon. Mas o que mais se destacou nesse período de 8 anos do Augusto Daniel foi a boa economia que a União experimentava, né? Sobretudo devido ao aumento das exportações. União nessa década de 20, até basicamente 1929, que tem o início da grande crise econômica, né, mundial, a União ela se destacou bastante, né, e recolheu muito imposto, sobretudo de exportação. Ou seja, havia produto made in União consumido fora do Brasil, né? Isso, exatamente. E o que mais se exportava? Era de União, né? Era o algodão, era a cera de carnaúba, era a amêndoa do babaçu, era couro e peles de gado e de animais silvestres.
Então, em 1927, para você ter uma ideia, a União ultrapassou Teresina em exportação. Exportou muito mais do que a capital. Né? Ou seja, União economicamente já foi mais desenvolvida do que Teresina. Pelo menos nesse ponto aí, com relação à exportação. Pelo menos pontualmente em 1927 foi, mas sempre esteve entre as top 10, né, as mais ricas, as mais importantes economicamente. Então, isso deu ao Augusto Daniel condições de empreender algumas ações importantes naquela época, como, por exemplo, ele fez investimentos em iluminação pública, melhorando o sistema de iluminação. Ele investiu em saneamento, que basicamente não existia na cidade, e em saúde. Por exemplo, em 1927, nós tivemos um grande surto de varíola, que atingiu aqui essa região, e o Augusto Daniel destinou uma boa quantia, oriunda desses recursos advindos das exportações, no combate a essa endemia, né, que nesse ano, inclusive, fez muitas vítimas em União. Época em que as pessoas dormiam na palha de banana, né? Isso. Eu ouvia muito meu avô falando disso. E o investimento que se tinha naquela época em saúde, em saneamento, melhor dizendo, era praticamente nulo. Né? O que se gastava com educação e com a saúde pública, com saneamento não se gastava nem um terço. Então, ou seja, você não gastava com saneamento, você tinha uma grande proliferação de doenças e você ia destinar depois um gasto muito grande com a saúde das pessoas. Ou seja, não prevenia, tinha que tratar, e tratar sai caro, né? Exatamente. Mas, a paralelo ao mandato do Augusto Daniel, a União, ela participou de alguns eventos importantes para a história do país naquele momento. Como, por exemplo, em 1922, o Brasil comemorou seu primeiro centenário da independência. O Augusto Daniel preparou uma festa, uma festividade muito grande na cidade. Na madrugada do dia 7 de setembro do ano, foi feita uma grande queima de fogos ali no adro da Igreja Matriz, inclusive com o discurso dele, enaltecendo a figura do presidente Epitácio Pessoa. E no final foi oferecido um grande baile, um soirée, à High Society da cidade, né? Porque os líderes não participaram. Mas enfim, foi um dia de grande festividade na cidade, o centenário da independência. Outra questão interessante foi, dentro desse estágio, a criação dos festejos de São Nonato, em 1924, né, que a gente vê que hoje se transformou no principal evento de União e até da região. Então, daqui a 2 anos, o centenário de festejos de São Raimundo. Né? Isso. Também, o Augusto Daniel, né, em 1925, mandou homens para combater a coluna Prestes, que ameaçava cercar e invadir Teresina. Então houve uma reunião entre os coronéis, entre os intendentes do interior, para mandar homens para tentar impedir aí a chegada da coluna. E o Augusto Daniel mandou um contingente para Teresina. Então, unionenses chegaram a ser enviados para Teresina para um suposto combate armado com a coluna Prestes. Então, nessa época, né, em que o Augusto Daniel era prefeito, finalzinho dos anos 20, União era assim, uma cidade que já não era a mesma lá do começo da República, como foi falado no último programa, que era uma cidade totalmente desprovida de urbanização, de equipamentos urbanos. Então já era importante, muito mais importante do que era naquela época a cidade. Por exemplo, nós já tínhamos aí uma subagência do Banco do Brasil e outros agentes bancários, serviços de modistas, de tamancaria, relojoaria, que era algo muito distante da realidade de União, nessa época já tinha. Também serviço de hospedagem e até fotografia. Então, isso tudo fruto desse boom econômico que a União experimentou nesse período. Proporcionado aí durante a intendência do Augusto Daniel. O Augusto Daniel vai sair em 1928. Ele vai passar aí o bastão para o Filinto Rego, que o sucedeu na intendência, né, vencendo as eleições municipais de 1928. Ok. O Augusto Daniel parou aí? Paramos. Pronto. Vamos ao bloco de apoio cultural. Depois do bloco, aí a gente volta com o Filinto Rego. 87,9 Apoio Cultural. Bom, e vamos dar continuidade aqui com a participação de hoje do Danilo,
na série, nos episódios Os Prefeitos, hoje Augusto Daniel e Filinto Rego. Primeira parte já foi com Augusto Daniel, agora vamos com Filinto Rego. Danilo, com você. Isso, Filinto Rego, né, o famoso Filinto Rego, uma pessoa que, na verdade, permaneceu quase por uma era na Prefeitura de União e teve 3 passagens. A primeira passagem foi justamente em 1928. Ele foi eleito, melhor dizendo, em 1928 para a intendência, substituindo Augusto Daniel, apoiado pela oligarquia dos Regos. O Filinto Rego, ele era neto, de um lado ele era neto do Barão de Gurgueia e de outro ele era neto do Benedito Rego. Então ele era o representante da oligarquia dos Regos, do coronelismo naquela época. Ele era um coronel, né? Traduzindo, era alguém que tinha pano pra manga, né? Muito pano pra manga, muitas costas largas. Né? Então ele, o Filinto Rego, ele passou uma boa parte da sua vida na Amazônia, né? Isso os próprios familiares contam, né? Trabalhou lá no Seringal. Eu sei que antes dele regressar, antes dele debutar na política de União, ele já foi assumindo algumas funções importantes, como ele chegou a ser juiz de direito em União. Então, acho que preparando, né, para assumir aí o espólio político do grupo dos Regos. Então ele foi eleito para um mandato de 4 anos, a priori. Ele iria passar 29, 30, 31 e 32. O mandato naquela época também, os intendentes, era de 4 anos. Contudo, no meio disso tudo, houve a famosa Revolução de 30, onde Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, substituiu grande parte dos governadores, né, e também acabou com a figura do intendente. Ou seja, os intendentes, todos eles, grande maioria, que eram coronéis, foram destituídos. E o Filinto Rego também foi nessa manada. Foram apiados do cargo, né? Exatamente. Só que em 1929, o Filinto Rego, ele ajuda a trazer talvez o maior elemento de modernidade de União naquela época, na primeira metade do século XX, sem exagero, que foi a luz elétrica. Juntamente com o governo do Estado, que na época era comandado pelo Joca Pires, aliado político do Filinto Rego, instalou aqui uma usina de luz elétrica. Ou seja, isso foi uma revolução na cidade. Essa usina foi instalada onde, mais ou menos, hoje? Próximo ao estádio ali. Onde hoje é o depósito da merenda, né? Isso, exatamente. Inclusive ali era chamado de Rua da Usina. Também tinha uma praça lá no próximo, chamada Praça da Usina. Então, apesar de apenas 2 anos, cumprir metade do mandato, ele conseguiu trazer o maior elemento de modernidade da cidade naquela época, que até então era o sistema de iluminação era o que? Primeiro foi a querosene, né? Depois a gás. Então, apesar de ainda não suprir a carência de todo mundo, né? A energia não era para todo mundo, era só para os que tinham condição de arcar, né? Mas mesmo assim foi uma revolução. Uma revolução. Inclusive, a União, ela antecipou até a outras cidades mais importantes, historicamente mais antigas, melhor dizendo, do Piauí. Então, vale ressaltar que essa usina ela era movida a carvão, né? A madeira, né? Isso. Posteriormente foi também a água. Porque com o passar do tempo eles foram melhorando o sistema. Aperfeiçoando, né? Isso a gente vai ver no decorrer dos episódios. Então o Filinto Rego, ele teve 3 passagens, né? Uma eleita, que foi essa, e outras 2 dentro. Mas o Getúlio tirou, né? Isso. Nós vamos ver nos próximos episódios que o Filinto Rego, ele era muito astuto e era muito inteligente de se readaptar ao ambiente político, porque ele saiu nessa ocasião como coronel, né? Coronel foi botado para fora nesse momento, mas depois ele volta como aliado do regime. Agora isso a gente deixa para os próximos episódios. Então, resumidamente, a gestão do Filinto Rego, essa primeira, foi marcada por trazer a iluminação, né, a energia elétrica para a União. O que deu aí
a cidade de União um ar de modernidade, né? Exatamente. União, naquele contexto, se integrava às cidades modernas, né? Justamente por ter uma iluminação capaz de oferecer aí aos seus habitantes, obviamente não a todos, mas pelo menos aos mais abastados, né? O conforto que a energia elétrica podia propiciar às pessoas, né? Exatamente. Bom, então o episódio de hoje tá ok, né? Tá ok. Próxima sexta-feira, quem são os da vez? Nós vamos Continua Filinto Rego, né? Não, o Filinto Rego, ele vai sair, vai entrar. Nós vamos ter de 1930, após a saída do Filinto, nós vamos ter até 1937 um grande rodízio na prefeitura. Mandato tampão, né? Mandato tampão, intermitentes. Então, no próximo episódio, nós vamos contar a história dos efêmeros mandatos do Serginho Alencar, do Tenente Emílio Rodrigues e do Major Apolinário Monteiro. Certo. São pequenos períodos, né? Isso, mas de muita movimentação. Ok. Agora, em União, 12 horas e 57 minutos. Mais uma vez, obrigado, Danilo, pela participação.